Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com uma super, mega, hiper power aula de inglês. E antes de mais nada, quero falar pra você, se inscreve no canal do Alphacom Militares, a transmissão está sendo feita lá. Lá você vai ver muito conteúdo relacionado às aulas de militar, então não deixa de se inscrever, procura lá Alphacom Militares, você vai ver muito conteúdo legal. Beleza, vamos lá então, estamos aqui diretamente do presencial de Cascavel. O meu nome é Fábio, para quem me conhece, o meu nome é Fábio, para quem não me conhece, prazer, o meu nome é Fábio também. Estamos aqui, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, muito importante. Não vou dizer que é o mais importante, mas ainda assim é um assunto bastante importante. Deixei para tratar esse assunto com vocês nessa aula, por conta da sua importância. Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre ele, tá? Que são os pronomes. Pronomes. Você vai fazer prova da ESA, você vai fazer prova da EAR, você vai fazer prova da SpaceX. Independente do que você vai fazer de prova, pronomes é um conteúdo bastante importante, porque você vai ver referência nos textos, você vai ver várias coisas relacionadas a pronome. Tem pronome relativo, pronome interrogativo, pronome indefinido, pronome reflexivo. Você vai ver uma quantidade gigante de pronomes, e tudo isso ajuda você na hora de resolver as questões, na hora de interpretar o texto e saber onde que está sendo, o que está sendo utilizado de pronome, quais são os pronomes mais adequados para cada uma das situações. Vamos lá então, falar aqui, eu vou falar rapidinho quais são os pronomes que a gente vai ver hoje, tá? Então, dentro dos pronomes pessoais, a gente tem o subjective pronoun, subjectives pronouns, vou colocar subjective pronouns, que são os pronomes com função de sujeito. Nós temos os objective pronouns, que são os pronomes que têm função de objeto. A gente vai falar sobre cada um deles, quem são, onde moram, do que se alimentam. A gente vai ver isso hoje. Fechou? Então, pronomes pessoais, esses dois aqui basicamente são os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo que a gente tem no português. Então esse aqui é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esse aqui é o me, mim, comigo, te, ti, contigo. Mas a gente vai ver certinho e vai ver exemplos também mais adiante. Dentro dos pronomes possessivos, nós temos os possessive adjectives. E nós temos também os possessive pronouns. Possessive pronouns. Basicamente, dentro dos pronomes possessivos, a gente tem duas formas de pronome, tá? Então, são os pronomes possessivos substantivos, que são esses aqui, possessive pronouns, e os pronomes possessivos adjetivos. Então tem duas formas de pronomes possessivos no inglês. Pronomes possessivos substantivos, que basicamente vai fazer o quê? Substituir o substantivo. E nós temos também os pronomes possessivos que têm função de adjetivo, que vão substituir o adjetivo. Beleza? Então existem essas duas classes de pronome possessivo. Temos também os reflexive pronouns, que são os pronomes reflexivos. Dentro dos pronomes reflexivos nós temos três usos: o uso reflexivo, o uso enfático e o uso idiomático. A gente vai ver cada um deles depois também. Além disso, nós temos os pronomes indefinidos, que são os indefinite pronouns. São os pronomes indefinidos. Nós temos os demonstrative pronouns, que são os pronomes demonstrativos. O que é pronome demonstrativo, professor? É o que demonstra? É o que demonstra. É quando você fala assim: este, aquele, aqueles, esses são os pronomes demonstrativos. Beleza? Nós temos também os pronomes relativos. Pronomes relativos. Aí você fala assim pra mim: professor, mas a gente vai ver o quê? Meu Deus, professor, eu não sei o que nem em português como pronome relativo. A gente vai ver pronome relativo o quê? Mas no inglês, pra prova de vocês, vem sendo cobrado um pouco diferente. Então a gente vai ver conforme vem na prova, e não igual vocês aprendem no português, que puta que pariu, né? É uma coisa gigante. E por último, mas não menos importante, temos os pronomes
pronomes... Opa, eu comecei escrevendo em inglês e terminei escrevendo em português? Oxê, vou escrever aqui de volta, tá? É a mesma coisa, mas vou escrever em inglês. São os relative pronouns. Relative pronouns. E eu também tenho os interrogative, que são os pronomes interrogativos, tá? Interrogative pronouns. São os pronomes interrogativos, tá? E aqui esses caras são conhecidos como W8 questions ou então question words. Question words. Tá? Que basicamente é o what, where, when, why, que são os pronomes interrogativos, o que, porquê, como, onde e assim por diante, beleza? Então, esses caras aqui são os caras que a gente vai ver na aula de hoje e no final a gente vai resolver alguns exercícios para vocês verem como que isso cai na prova de vocês. Fechou? Bora lá então, vamos começar pelo começo, vamos falar sobre os pronomes pessoais. Então aqui eu tenho os personal pronouns, igual no português, pronomes pessoais. Dentro dos pronomes pessoais eu tenho do caso reto e eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês, ó. Subjective pronouns, subjective pronouns, e eu tenho os objective pronouns. Beleza? Fechou. Antes da gente começar a falar sobre esses caras, o que cada um deles faz? Esse aqui, a função principal dele vai ser servir como sujeito. Sujeito. Por quê, professor? Porque ele executa a ação do verbo. Ele executa a ação do verbo. Então esse cara aqui, os subjective pronouns, eles vão fazer função de sujeito, eles vão executar a ação do verbo. Eu já vou falar quem são eles e alguns exemplos. Enquanto esse cara serve como sujeito, esse aqui vai servir como objeto. Ele vai servir como objeto. Por quê, professor? Porque ele vai receber a ação. Ele vai receber a ação do verbo. Então, independente do que aconteça na frase, ele vai simplesmente receber a ação e esse cara vai executar a ação. Beleza? Então, vamos lá. Quem são, então, esses pronomes pessoais do caso reto, que são os personal pronouns na categoria subjective pronouns? A gente tem aqui o I, you, he, she, it, we, you, you, they. Beleza, eu vou falar um pouquinho sobre esses caras aqui, para quem não conhece. Professor, não sei nada de inglês, não sei nem o verbo to be da escola. Eu lembro que a professora, quando falava de verbo to be na escola, falava desses caras aí, mas eu não lembro exatamente como que era, tá? Como que funciona então? Esses caras aqui são todos os pronomes que a gente tem, todas as possibilidades, as pessoas do discurso que a gente tem, tá? Eu vou separar, eu vou explicar alguma coisa para vocês aqui, e depois a gente volta para a apresentação sobre os pronomes, tá? Então, beleza. Algumas observações. Eu vou colocar aqui, depois eu vou apagar. Então, quem quiser já ir copiando, tá? Então, esse aqui vai ser o eu. O you vai ser você. Não vamos usar vós, tu, porque ninguém usa isso, né? Então, eu vou colocar você. He vai ser o ele. She vai ser o ela. Aí o it, ele serve para ele ou ela, mas quando for alguma coisa, algum objeto, algum animal. Algum animal. Ai, que difícil. Algum animal ou então uma situação, tá? Como assim uma situação? Provavelmente você já viu em algum lugar, em algum filme, se você vê série, alguma coisa para você em it's okay. It is okay. E exatamente isso aqui, ó. It is okay. O que é esse it's okay? Ah, tá tudo certo. Ah, it's okay. Tá tudo bem. O que tá tudo bem? Ah, uma situação, por exemplo, tá tudo bem. Tá? Então, essa situação, o it, também pode ser usado para coisas, para situações, tá?
Então, no caso, esse cara aqui, a gente não tem uma equivalência para ele no português. É tudo ou masculino ou feminino, e o animal, objeto, qualquer coisa vai ser ou masculino ou feminino. E o it é um cara novo que a gente está vendo agora nos pronomes do inglês. O we vai ser o nós. O you aqui vai ser vocês. Aí você fala assim pra mim, professor, mas está exatamente igual de cima, quando que eu sei que é singular ou quando que eu sei que é plural? Você vai ver pelo contexto da frase. Alguma coisa na frase, no texto, vai te falar, olha, isso aqui é plural, beleza? Beleza. E o they vai ser eles, elas, e aqui vai ser para coisas, objetos, animais, então o they vai servir para tudo. Objetos... Esse cara vai servir pra tudo, tá? Tudo que esses três caras fazem, tá? Beleza, agora que a gente já sabe o que cada um deles significa, eu vou falar sobre as pessoas do discurso. O que é pessoa do discurso? Esses caras aqui são pessoas do discurso no singular. Esses caras aqui são pessoas do discurso no plural. Esse cara aqui é a primeira pessoa do singular. Esse cara aqui é a segunda pessoa do singular. Esses três caras aqui vão ser a terceira pessoa do singular. Professor, sério que esses três caras fazem parte da mesma coisa? Sim, fazem parte da mesma coisa. Cada um quer dizer, se refere a uma coisa diferente, porém eles três fazem parte da terceira pessoa do singular. E por que é importante que vocês saibam o que é terceira pessoa do singular? Porque em algum momento, quando vocês estudarem o tempo verbal presente simples, os verbos vão ser conjugados quando eles estiverem na terceira pessoa do singular. Por isso que é bastante importante você saber quem faz parte da terceira pessoa do singular. E esses caras de baixo, exatamente a mesma coisa desses de cima, só que não vai ser mais singular, vai ser plural. Então o I vai ser a primeira pessoa do... Estou aprendendo umas piadas novas, você viu? Vocês estão perdendo. Estou fazendo umas piadas novas. Esse cara aqui vai ser a primeira pessoa do plural. Como assim, prof? Quer dizer o quê? Quando eu quero colocar o I no plural, quando eu quero falar, me referir a algo que seja a mim mesmo no plural, eu preciso me incluir a um grupo maior. Então eu tenho eu gosto de estudar inglês, por exemplo. Quando eu quero passar isso para o plural, fica nós gostamos de estudar inglês. Então, esse cara é a primeira pessoa do singular, esse cara é a primeira pessoa do plural. Mesma coisa aqui, ó. Segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. Então, você, vocês. Tá? Tô me referindo à mesma pessoa, só que uma está no singular e a outra está no plural. E o they vai ser a terceira pessoa do plural. Então, esses três caras aqui, independente de qual seja, a forma plural dele vai ser o they. Então, esse cara aqui é a terceira pessoa do plural, vai ser o nosso they. Beleza? Então, aqui vocês têm a tradução. Aqui a gente tem uma explicaçãozinha bem básica de como funciona cada um deles. Para as próximas classificações dos pronomes, vocês vão perceber que a estrutura é muito parecida, a quantidade dos pronomes, tá? Até aqui, pelo menos, até os pronomes reflexivos, essas 5 categorias de pronomes aqui, elas vão ser apresentadas, digamos assim, na mesma estrutura. Então, tudo que tiver na primeira linha vai ser primeira pessoa do singular, dando essa referência. Então, por exemplo, quando a gente aprende lá na escola, eu tenho eu. Qual vai ser a primeira pessoa do pronome pessoal do caso oblíquo? O me, mim, comigo, vocês lembram, né? Aí você, te, ti, contigo, e assim por diante. Então, vamos seguir a mesma linha de pensamento aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui que eu fiz agora. Quem quiser copiar, copia. Quem tiver em casa, tira um print meu aqui, ó. Beleza? Lindo. Fechou? Vou apagar e vou colocar só os pronomes aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Acho que todo mundo já pegou, né? Isso aqui é bem simples. Vamos lá então de novo. I, you, he, she, it, we, you, they. Beleza? Da mesma forma que eu tenho esses caras aqui, eu vou ter uns caras aqui também. Que esse aqui vai ser o quê? Me, you, him, her, it, us, you, them, tá?
Agora a gente está olhando para esses dois caras. Aí você vai falar assim, vixe, prof, mas tem uns aí que são iguais. O que que eu faço? Como que eu vou saber qual que eu uso em qual? Ah, por exemplo, você tem o you aqui e o you aqui. Se você tem os dois iguais aqui e aqui, você precisa se preocupar com exatamente, por exemplo, se a gente estiver falando de sujeito e objeto, você vai precisar se preocupar com quem faz o quê? Não. Então, se esse é igual, deixa igual, não vamos mexer. Os outros que são diferentes, a gente precisa falar um pouco, né? Aí eu gosto, quando eu tô falando disso aqui, eu gosto sempre daquele exemplo mais ridículo de todos, mas é porque é legal, sabe? Quando você tem uma namoradinha ou um namoradinho, você quer falar assim, ó, comecei a fazer curso de inglês, quero te mostrar o que eu sei. Aí você vai falar assim, mostra. Aí vai falar assim, mostra. Aí você fala assim pro seu namoradinho, pra sua namoradinha, I love you. Você solta um I love you em inglês, a pessoa não resiste, tá? Então você tem aqui, ó, I love you. Oi? Sigam os conselhos de quem é solteiro, né? É assim que se faz. Acho que é por isso que eu não namoro, né? Você já parou pra perceber, né? Deve ser por isso. Mas a piada eu não perco. Vamos lá. Então o que que acontece aqui? Eu tenho um pronome e um verbo. Quando a gente está falando dessa situação de pronome, eu estou falando que eu tenho pronomes com função de sujeito que executam a ação do verbo. E eu tenho pronomes que têm função de objeto que recebem a ação do verbo. Beleza. Eu tenho aqui, eu amo você. Ou melhor, eu te amo. Que esse aqui vai ser o te contigo, tá? Então, eu te amo. Quando a gente fala eu amo você... Ou então, eu já vou passar outro exemplo para vocês verem, a gente acaba falando errado no português, a gente usa os pronomes de forma errada. Mas, da forma correta seria eu te amo, tá? Usando o te. Aí eu falo para vocês, quem que está executando e quem que está recebendo? Eu estou falando, eu amo você. Quem que está fazendo a ação de amar? Eu, no caso, o pronome I. Então, I love. Sempre quem vai estar atrás do verbo vai estar executando a ação. Então, por padrão, sempre quando o pronome vier antes do verbo, ele vai estar executando esse verbo. Aí você fala assim, professor, mas eu não consegui entender direito porque o you fica exatamente igual. Eu vou fazer outro exemplo então, ó. Agora eu vou falar assim que ele ama ela, tá? Então, como ficaria isso aqui? He. Aí aqui o verbo sofre uma alteraçãozinha, vai para loves. E eu quero falar que ele ama. Só que quem vai receber a ação vai ser ela, esse pronome aqui. Então, a frase correta ficaria assim, he loves her, ele ama ela. Só que a gente já sabe que não é ela aqui, né? A gente vai ter que usar o pronome com função de objeto. Então, ele a ama, tá? Ele a ama, porque a forma correta do pronome oblíquo aqui seria a. Então, ele a ama. Mas se ficar mais fácil, ele ama ela, para vocês entenderem. Então, quem que ama? Ele. Ama quem? Ela. Então, quem está recebendo a ação? Ela. Né? Nada mais justo. Se fosse ao contrário, prof, eu quero falar que ela ama ele. Ou ela o ama. Ficaria da mesma forma. She loves. Ao invés de colocar he, eu vou usar essa forma aqui, porque agora ela ama, ela está executando a ação do verbo. Então, eu vou colocar him. She loves him, ela o ama. E assim por diante. Independente do que vocês queiram usar, sempre quando for o pronome executando o verbo, vai ser dessa coluna aqui. E quando for o pronome recebendo a ação do verbo, vai ser dessa coluna aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu trouxe mais exemplos aqui pra gente falar, tá? Fechou. Então, é isso que é importante que vocês saibam dos que tem função de sujeito e de objeto. Se ele estiver antes do verbo, ele vai ser sujeito. Se ele estiver depois do verbo, ele vai ser objeto. Beleza? Vou colocar mais 3 exemplos aqui que eu trouxe, uns exemplos mais bem elaborados para vocês. Fechou? Vamos lá, então. Vou colocar aqui para não ocupar muito espaço. Beleza. Ó, I want to talk to him about the situation. John and Mary
work with us. Ashley is worried about Peter, tá? Ó, coloquei 3 exemplos aqui para vocês. Aí aqui, óbvio, eu coloquei com algumas coisas diferentes para vocês verem como vai aparecer no texto na prova de vocês. Então, beleza, ó, identifiquei que aqui tem um pronome. Eu quero, I want to talk. Eu quero falar to him, com ele, about the situation. Então, quem que quer falar? Esse cara aqui. Esse cara está executando a ação do verbo. Eu quero falar com ele. Independente desse cara querer falar com esse outro aqui, ele está recebendo a ação. Então, eu quero falar com ele. Até porque se esse cara aqui estivesse executando a ação, não seria want, porque aí seria he wants, a gente teria que conjugar o want. Por exemplo, ó, he wants to talk to me, porque agora eu tô aqui, a gente inverteu os papéis, então esse him que estava aqui recebendo a ação passou a ser quem está executando a ação, passou a ser o sujeito. Então he wants tem que conjugar o verbo por conta do tempo presente simples. To talk to me about the situation. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu troquei esses caras aqui, ó. Eu troquei um pelo outro. Esse está executando, esse está recebendo. Se vocês olharem nas colunas, essa aqui é a coluna de quem recebe a ação, aquela coluna de quem está executando a ação. E aqui o resto da frase fica igual, tá? A gente tem que prestar atenção só com isso aqui. Quando eu falo John and Mary, João e Maria trabalham conosco, tá? With us. Então, João e Maria trabalham conosco. With us. Com nós, né? Mas aí é o conosco. Beleza? Então, eu poderia substituir John and Mary por qual pronome desses aqui? João e Maria. Ah, professor, he é ele e she é ela. Coloca he and she. É assim? Não, né? Porque a gente viu que esse cara aqui faz o plural desses 3. Esse cara aqui faz o plural desses 3. Então, se eu tenho um desse e tenho um desse, eu tenho 2. 2 é plural. Portanto, vou usar o they. Então, esses caras aqui seria o they. Então, they work with us. E se fosse ao contrário, professor? Se eu quisesse falar assim que nós trabalhamos com eles, aí seria, trocaria o us pelo we. Então, seria we work with them, porque aí o they vai ser o objeto da frase. É só vocês terem essa percepção de quem está fazendo e quem está recebendo. Aqui eu só troquei pelos nomes. Aqui tem Ashley is worried about Peter. Então, she, porque Ashley, né? Feminino. Ashley, she is worried about Peter. Peter quem? Masculino. O masculino recebendo a ação, eu vou usar o he ou him? Him, boa. Aqui vocês trocariam pelo him. E se fosse a situação contrária? Ah, o Peter se preocupando com a Ashley. Mesma coisa. He is worried about her. Exatamente assim. Beleza? Dúvidas aqui? Não, né? Bem simples, né? Bem simplesinho. Deixa eu tomar um gole de água. Tô igual quando a gente toma uma cerveja. Tipo, você toma. Que água gostosa! Vamos lá então. Agora a gente falou sobre os pronomes pessoais. A gente vai falar agora um pouco sobre os pronomes possessivos. Possessive pronouns. São os pronomes possessivos. Dentro dos pronomes possessivos, a gente tem 2 classificações. São os pronomes possessivos substantivos e os pronomes possessivos adjetivos. São esses 2 que a gente tem no inglês. Tá? Um deles, geralmente, do inglês é chamado de possessive pronoun só. Só isso. E o outro é chamado de possessive adjective. Possessive. Eu não sei se eu estou escrevendo muito alto, se dá para enxergar. Qualquer coisa, fala comigo,
Acho que o Marcelo tá lá. Qualquer coisa me avisa. Possessive pronouns, possessive adjectives. Beleza, então dentro dos pronomes possessivos a gente tem os pronomes possessivos que faz função de adjetivo, de substantivo. Eu vou colocar aqui substantivo. E os pronomes possessivos adjetivos que vão substituir os adjetivos. Eu já vou explicar mais sobre eles, tá? Aqui vai ser o mesmo esquema. Eu vou elencar eles, vou dar exemplo, a gente vai vendo um por um, tá? Então vamos lá. Dentro dos possessivos a gente tem o my, your, his, her, its, our, your, you there. Aí dentro dos possessive adjectives... Opa, troquei. Eu vou só trocar o nome. Esse, ó, se você quiser trocar mais fácil, esses caras são aqui, tá? Eu só vou trocar aqui o final, porque eu já escrevi todos eles. Possessive adjectives e os possessive pronouns. Tá? Então, esses caras aqui, vou ter que colocar aqui, ó, substituem os adjetivos. E esses caras aqui substituem os substantivos. Tá. Quem são esses caras? Então, my, your, his, her, its, our, your, their. Basicamente são meu, seu, dele, dela, aí dele e dela para objeto animal, nosso, seus e deles ou delas. Aqui a gente tem também os possessive pronouns, que são mine, yours, tem o his, hers, its, ours, yours, you, theirs. Beleza? Como que funcionam esses casos aqui, tá? Geralmente, esse cara aqui, ele não substitui o adjetivo, ele tem função, vou colocar aqui função, tá? Para vocês não se confundirem, ele não vai substituir o adjetivo, ele vai ter função de adjetivo. Ele vai ter função de adjetivo. Como assim, professor, função de adjetivo? Porque ele vai sempre vir acompanhado de um substantivo. Por exemplo, deixa eu colocar os exemplos aqui para vocês. I have my friends and you have your friends. Tá? Então eu tenho meus amigos e você tem os seus amigos. Tá? O que acontece? Quando a gente usa essa estrutura aqui, os pronomes aparecem, no caso, fazendo função de adjetivo. Por que função de adjetivo, professor? Porque eles estão acompanhando e classificando, de certa forma, o substantivo. Então, quando eu falo assim, eu tenho os meus amigos, quando eu falo os meus amigos, eu estou dando uma certa classificação para que tipo de amigo que é. Porque eu poderia falar os seus amigos, os amigos da minha mãe, os amigos do futebol, os amigos do trabalho. Toda vez que eu faço esse tipo de classificação, eu estou dando uma característica. E isso essa é a função dos adjetivos. Então, quando eu tenho um possessive adjective, ele vai vir junto com o substantivo exatamente dando essa classificação. Aqui aconteceu a mesma coisa. Tá? Só que o que acontece? Quando eu tenho esse cara aqui, ele vai substituir os substantivos. Então, olha só, vou reescrever essa frase para vocês verem como fica. Ó. I have my friends and you have yours. Prof, o que você substituiu que eu não entendi? Eu substituí esse cara aqui, ó.
Por quê? Eu já falei de amigos aqui. Eu não quero falar de amigos aqui de volta. Vocês perceberam que ficou repetitivo? Ó, eu tenho os meus amigos e você tem os seus amigos. Eu não quero falar seus amigos duas vezes. Então o que eu escrevi? Eu tenho os meus amigos e você tem os seus. Pronto, não preciso necessariamente repetir essa palavra. E quando eu quero usar um pronome para substituir o substantivo, eu preciso usar essa coluna aqui, esses caras aqui, tá? Outro exemplo. These are my books. Where are your books? Mesma coisa, ó. Esse aqui é o pronome demonstrativo, tá? A gente já vai falar sobre eles. Estes são os meus livros. Então, ó, estes são os meus livros. Onde estão os seus livros? Tá? Então, vocês percebem que tem um contexto. Então, ó, esses são os meus livros. Onde estão os seus livros? Vai ser o mesmo caso aqui de cima, para evitar repetição. Então, olha. These are my books. Where are yours? Onde estão os seus? Seus o quê? Livros. Eu estou usando para evitar repetição. Eu estou usando esse pronome para substituir um substantivo. Aí você fala, professor, eu posso usar isso sempre? Depende do contexto. Por exemplo, se a gente não tem essa frase aqui antes. Where are yours? Where are yours o quê? Where are yours what? Tipo, where are yours? Tipo, onde estão os seus? Os seus quê? Livros. Eu tenho que de algum momento eu já tenho que ter falado sobre aquele substantivo para conseguir substituir, tá? Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, nas interpretações de texto. Por exemplo, era uma vez fulano de tal, nananana. Ele, nananana. E aí a gente vai usando os pronomes para substituir. Aqui é a mesma coisa. Para eu usar esse pronome possessivo, substituir no substantivo, o substantivo tem que ter aparecido em algum momento já da vida. Beleza? Outros exemplos aqui. This is my house. This house is mine. Ó, mesma coisa. Coloquei o pronome acompanhado do substantivo, ó. This is, esta é, minha casa. Tô classificando que casa que é. Não tô falando que é minha. Não é do fulano, não é do Beltrano, não é azul, não é grande, não é cara, não é, enfim, é minha. Então, quando eu uso o pronome junto com o substantivo, nesse sentido aqui, ele vai ser um possessive adjective, porque ele exerce função de adjetivo. No caso de baixo, eu não usei, olha, this house is mine. Esta casa é minha. Tá? Então, ele está se referindo à casa, mas não necessariamente está acompanhado de um substantivo. Está no final da frase. Às vezes vocês vão ver o pronome e um verbo, vão ver o pronome e qualquer outra coisa. Se for substantivo, precisa obrigatoriamente ser um possessive adjective. Se tiver qualquer outro lugar da frase, estiver relacionado com qualquer outra pessoa, precisa ser um possessive pronoun, tá? Só que aí, óbvio, tem exercícios que eles vão colocar alguma coisa aqui no meio para tentar te confundir, um pedaço de texto, vão colocar um advérbio, vão colocar alguma coisa para você falar, cara, não pode ser, né? O professor falou que só é quando estiver do lado, exatamente do lado. Mas na verdade não, vocês precisam perceber o que está fazendo referência. Então a referência muitas vezes não vai ter exatamente do lado, vocês vão ter que olhar e interpretar. Então por isso que é importante que vocês conheçam os pronomes e o que cada um significa para tentar entender, para conseguir entender um pouco melhor o que está aparecendo no seu texto. Beleza? Mais um exemplo para a gente finalizar essa parte, que é bem parecido na verdade. Opa, fazer de azul. Ó. That. Opa. Vou fazer esse mano. That car is hers.
That is her car. Ó, aquele carro é dela, aquele carro é dela, estão vendo? Não está acompanhado de ninguém, não tem substantivo, não tem nada na frente. Tá vindo sozinho no mundo, do lado tem um verbo, mas é antes, tá? E olha só a diferença, that is her car. Aquele é o carro dela, é o carro dela, tá bom? Então, o pronome está vindo acompanhado do substantivo, ele faz parte dos possessive adjectives, e assim por diante. Beleza? Os pronomes possessivos é só isso, não tem mais nada. A parte mais difícil, acredito eu, vai ser vocês fazerem essa relação para que conhecerem. Às vezes no texto vai ter uma palavra, não sei o que é, professor. Mas às vezes se você olhar e tem esse cara aqui, você sabe que é um substantivo. Às vezes ajuda na interpretação, tá bom? Então, sobre os possessive adjectives e os possessive pronouns, é isso. Vamos para os reflexivos. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns. Beleza? Dentro dos pronomes reflexivos, temos aqui quais caras? Temos esse aqui, myself. Temos yourself. Temos himself. Temos herself. Temos itself, temos ourselves, temos yourselves e temos também themselves. Beleza? Vamos lá. Aqui esses são os pronomes reflexivos. Dentro dos pronomes reflexivos a gente tem 3 usos. Tem o uso reflexivo, temos o uso enfático e o idiomático. Eu já vou explicar cada um deles aqui e dar exemplo, tá? Então, dentro dos pronomes reflexivos, o que é um pronome reflexivo? Eu sempre falo que é o que reflete, tipo, a ação vai e volta para a mesma pessoa. Então, quando a gente fala dos pronomes reflexivos, eu sempre gosto de falar para vocês lembrarem da self. O que é self? Quando você tirar uma foto de você mesmo, que você está executando a ação e você está recebendo a ação de sair na foto. Então, você vai ter a estrutura do self. Então, toda vez que vocês olharem pro pronome e tiver essa estrutura aqui, a gente vai estar diante de um uso reflexivo. Então, myself, eu mesmo, yourself, você mesmo, himself, ele mesmo. Aí aqui, quando a gente chega nos plurais, a gente tem uma construção um pouco diferente, tá? Porque quando a gente está vendo a pluralização dos substantivos, a gente tem uma regra que fala assim: tudo que termina em F ou FE se transforma em vez. Então, por exemplo, eu tenho wolf, que é lobo, vira wolves. Eu tenho wife, que vira wives. Tá? E assim, knife, e assim por diante. Então, toda vez que você tiver uma construção que terminou com F ou FE, se transforma em vez. Aqui não é diferente, terminou com F, se transformou em vez. Então, a única coisa que esses caras aqui é a forma plural desses caras aqui. E, desde o início de tudo que a gente falou até agora, esse aqui vai ser o único momento da vida que esse cara aqui é diferente desse cara aqui. De resto, sempre vai ser igual, tá? O you, com o your, com your, yours, e assim por diante. Então, sempre esses caras aqui vão ser escritos da mesma forma, tá? Tô falando desses aqui, ó. Esse aqui igual a esse. Esse aqui é igual a esse e lá para trás a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, olhando para a própria palavra, você consegue identificar que está no plural. E assim por diante, tá bom? Então, aqui é só seguir. Outra coisa que você não pode se confundir é que, por exemplo, aqui, himself, o him é o começo do pronome objetivo. Lembra lá do começo, que serve como objeto? O your, ele já está aqui nos plurais, ó, nos possessivos. Então, your. Então, não se confundam na hora de montar os reflexivos. Então, yourself, himself. Então, juntou o your, que é de possessivo, o him, que é de que faz função de objeto. Então, cada um deles vai... Ó, our, que é de objeto, your, o them também é de objeto.
e assim por diante. Então, reparem nesse tipo de coisa, ó, my possessivo. Então, não se confundam aqui, porque vai misturar um pouco de cada uma das coisas, tá? Beleza. Vamos falar, então, um pouco sobre essas três formas de uso dos pronomes reflexivos, que no caso é o reflexivo, o enfático e o idiomático, tá? Vamos lá, então. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Opa, peguei 2 vermelhos e um azul, quero um preto. Tarará, nananana. Tá, fechou. Vou colocar então aqui, pronomes reflexivos, pronomes reflexivos, pronomes reflexivos. Tá, dentro dos pronomes reflexivos, então, a gente tem esses 3 caras. Reflexivo, enfático e o idiomático. Tá? O reflexivo é exatamente aquilo que eu falei, é quando a pessoa que executa a ação recebe a ação, tá? Então, como isso funciona na prática? Vou colocar exemplo. Ó, the man cut himself. Tá? Então eu tenho aqui o homem, que pode muito bem ser substituído por um he, cut, que daí no caso seria cuts, né, na verdade, né, profs? The man cuts himself. Então, o homem cortou a si mesmo. Então, ele mesmo fez a ação de cortar e cortou ele mesmo. Então, ele quem cortou e ele quem recebeu o corte. Então, nesse caso, o uso do pronome reflexivo, himself, está sendo usado no uso reflexivo, na forma reflexiva, que geralmente é mais utilizada. A novidade aqui são os enfáticos e os idiomáticos. Então, toda vez que vocês perceberem numa estrutura em que a própria pessoa que faz recebe a ação, a gente está diante de um pronome reflexivo na modalidade reflexivo. Quando a gente fala do uso enfático, é para dar ênfase. Exatamente isso. ênfase. É para dar ênfase. O que é dar uma ênfase? Eu quero ressaltar a informação. Eu quero mostrar que aquela informação está ali e é para isso. E como que a gente usa isso na prática? Funciona assim, ó. I, myself, fixed the door. Ou então, outro exemplo. Mary herself cleaned the house. O que acontece aqui? Como eu quero dar ênfase, a quem fez a ação, a coisa em si. Eu basicamente vou usar o pronome mais o pronome reflexivo para fazer o quê? Para dar ênfase. Professor, isso quer dizer que tem que repetir 2 vezes a mesma coisa? Então, por exemplo, I, lembra lá da sequenciazinha que eu fui falando? Então eu tenho I, myself, eu mesmo, é quando a gente fala assim, eu mesmo, tá? Eu mesmo consertei a porta. Maria, ela mesma, né? Ela mesma limpou a casa. Então, quando eu quero dar uma ênfase, reforçar a ideia de quem executou a ação, de quem executou o verbo, eu simplesmente coloco o pronome reflexivo do lado do sujeito. E aí fica nessa construção. I, myself, fixed the door. Mary herself cleaned the house. E aí, o que pode cair para vocês? Se retirar esse cara aqui, esse myself, fica errado gramaticalmente? Não. E se perguntar se mudaria o sentido da oração, da frase? Muda o sentido porque vai estar deixando de fazer ênfase. Então, gramática, ok, se tirar, mas o sentido está errado. Beleza? Então, esse é o uso enfático do pronome reflexivo. Quando a gente vai falar sobre o uso idiomático, ele funciona assim. Vou fazer de preto. Uso
idiomático. Tá, esse aqui, ele geralmente é utilizado com o by, usado com by, e significa alone, né? Pode ser traduzido por alone. Como assim alone, prof? Vocês já devem... Querem que eu cante? Quer que eu canto, né? Deixa eu passar aqui primeiro, eu já canto. Vão sentir falta de mim, que eu sei que vão, né? Vão perder as piadas ruins do prof, mas tá tudo bem. Vamos lá então, uso idiomático, por exemplo aqui. I finished the report alone. I finished the report by myself. Tá? Ele vai significar exatamente a mesma coisa. Então tem ali, I finished the report alone. Eu terminei o relatório sozinho. Eu poderia usar o pronome reflexivo junto com o by. No uso idiomático ficaria assim, I finished the report by myself. Sozinho. E aí tem aquela música que eu sempre falo pra vocês, que a mulher vai dizer, oh, by myself, I wanna be... aí eu falo assim, eu quero ficar sozinho. É a música, a tradução, né? A tradução fica muito melhor cantada. Cara, aí vai da interpretação, né? Vai da interpretação da coisa, porque o by myself diz sozinho. Aí aqui você pensa, tá, mas é sozinho em sentido físico, aí você tem, aí a interpretação da música, licença poética, faz o que, aí a interpretação é livre. Mas sempre quando vocês olharem essa história do by myself, by yourself, by himself, by themselves, vai ser sempre essa ideia de sozinho, beleza? E geralmente aparece com o by, beleza? Fechou então. Eu vou pular os indefinidos, eu vou falar os demonstrativos primeiro para usar esse pedacinho aqui, tá? Fechou. Os demonstrativos eu acho que são os mais fáceis assim pra gente lembrar e são bem comuns, tá? Eu gosto de colocar aqui perto, longe, singular e plural. Beleza, então eu tenho os pronomes demonstrativos, que eu tenho este, esse, aquele, aquelas e tudo aquilo mais. Aí eu já falo as vantagens, deixa eu colocar aqui, né? Demonstrative pronouns. Beleza, pronomes demonstrativos. Aqui já vou falar a diferença de cara que a gente não tem no inglês, que tem no português e que não tem no inglês, de esse e este. No inglês a gente não tem diferença nenhuma entre um e outro, ou é uma coisa ou é uma coisa, não tem diferença. Daí a gente sabe que no português um se refere, tem retomada catafórica, o outro é retomada anafórica, um é não sei o que, o outro é não sei o que. No inglês não tem disso, tá? Então toda vez que a gente falar, essa aqui vai ser a condição da gente usar os pronomes demonstrativos. Então quando eu tenho uma situação de perto, que é singular, ó, perto e é singular, tá aqui comigo, então vai ser esse ou este. Quando eu tenho essa estrutura de perto singular, qual é o pronome que eu utilizo? This, beleza. Quando eu tô longe e é singular, eu quero falar assim, aquele, aquela, eu uso o that. Muito bem. Lembrando, aqui façam um asterisco no that, porque o that pode ser outra coisa também, a gente vai ver isso lá na frente, tá? Continuando aqui. Perto e plural. Estes, esses... Como vai ser no inglês? These, beleza? De longe para no plural, que vai ser aqueles, aquelas, vai ser o those.
Beleza? Esses aqui são os pronomes demonstrativos. Então eu quero falar assim, esse pincel, esse aluno, essa cadeira, esse papel, qualquer coisa vai ser this. Para perto e singular eu tenho this. Para longe e singular eu tenho that. Para perto plural eu tenho these, que no caso são estes, esses. Longe e plural eu tenho o those, que são aqueles, aquelas. E o that, ele pode ser um pronome relativo também, ele significa o que, dependendo de como ele estiver alocado na frase. Então, o that, esse cara aqui, pode ser tanto o pronome relativo quanto o pronome demonstrativo. Beleza? O pronome demonstrativo, ele vai ser aquele, aquela, para longe, singular. E se for um pronome relativo, ele vai ser o que. Beleza? Dos demonstrativos é isso. Vou passar uns exemplos aqui, mas é bem simplesinho isso aqui, acho que é tranquilo, né? Mas vou passar igual. Que na verdade são até parecidos com o que a gente... Tá. Vamos lá. That is my cat. Tá? Então eu tenho aqui, aquele tá longe, tá? Tá longe singular. Aquele é meu gato. Ó, a gente já viu um pronome possessivo. Então a gente já sabe como funciona. Então aquele pronome demonstrativo é meu gato. Beleza? A gente usou o pronome demonstrativo longe singular. Outro exemplo. Those are the students that passed on the exam. Tá? Aqueles são, então tá longe e plural, aqueles, aquelas, aqueles são os alunos que, ó, aqueles são os alunos que, aqui já não é mais demonstrativo, passaram no exame, passaram na prova, tá? Então eu tenho aqui o those como pronome demonstrativo longe, plural, e eu tenho aqui o that como pronome relativo que, tá? Aqueles são os alunos que passaram no teste, beleza? A gente já vai falar sobre esse cara como pronome relativo. Mais um. This chocolate is mine and that one is yours. Olha como é mais gostosinho quando a gente olha para as frases e já conhece os pronomes. É muito mais legal quando você olha e você entende. Então, olha, ó, professor, pronome, 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 pronome. Nossa, quantos pronomes na mesma frase. Por isso que é um conteúdo bastante importante e é interessante que vocês conheçam, saibam por que está ali. Então, o this, este, esse, ó, perto singular. Então, esse chocolate é meu. Tá? Ah, professor, mas está acompanhado, mas o e não é substantivo, então tem que ser um pronome com função de substituir o substantivo. Então, este chocolate é meu e aquele e aquele é o seu. Seu o quê? Chocolate. Então, eu usei dois pronomes para me referir a chocolate, tá? Eu usei dois pronomes diferentes para me referir à mesma coisa. É assim que a gente vai utilizar os pronomes possessivos substantivos. Beleza? Sim! Beleza. Vamos falar então sobre os pronomes indefinidos. Deixa eu só tomar uma água.
Bora lá então. Pronomes indefinidos. Indefinite pronouns. Beleza? Pronomes indefinidos. Dos pronomes indefinidos, eu gosto de falar sobre alguns deles aqui que são os que mais aparecem, tá? E no caso é o every, some, any, you know. Esses caras são todo, algum, qualquer, nenhum. Por que esses caras são muito importantes? Porque a gente consegue juntar esses caras com outras palavras para formar outras palavras, tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, body, vou colocar one, vou colocar thing, vou colocar where, vou colocar time, por exemplo, tá? Mas como assim, prof? Como assim que funciona da seguinte maneira? Quanto mais pra cima aqui, mais próximo do 100% do todo, tá? Pensem que isso aqui é todo. Então, quando eu tenho every e uma outra dessas palavras, estou dizendo todo. Então, everybody, move your banana, gosta banana. Quando eu tenho everybody, o que é body? Eu vou traduzir isso aqui, pessoas. Isso aqui, coisa. Isso aqui, lugar. E esse aqui, tempo. Então é só você pensar que eu quero falar assim, everybody. Eu tô falando o quê? Todo mundo. Nana. É assim que ele fala, tá? Então quando eu junto everybody, tô dizendo todas as pessoas. Everyone, todas as pessoas. Everything, todas as coisas. Everywhere, todos os lugares. Every time, tempo todo. Somebody, né, que esse aqui, somebody, né? Tô aprendendo a música do Shrek agora, a próxima música que eu vou cantar. A música do Shrek. Somebody, então, o some dá ideia de alguns. Então, somebody, algumas pessoas. Someone, algumas pessoas. Something, algumas coisas. Aí esse aqui é o menino que veio do interior, o somewhere, né, que ele não conseguia, né, falar o R. Então tem o somewhere, que é em algum lugar, sometime, em algum tempo, né, em algum momento. E aí o any qualquer, então anybody, qualquer pessoa, anyone, qualquer pessoa, anything, qualquer coisa, anywhere, qualquer lugar, anytime, qualquer tempo, qualquer momento. E o no não vai ser diferente. Então o no é nada, zero, então nobody, ninguém, no one, ninguém, nothing, que daí não vai falar no thing, né, que a gente fala nothing. Então é nada, nowhere, lugar nenhum, e no time é sem tempo, irmão. Tá? É basicamente isso, no time, sem tempo, irmão. Quando você quiser falar para alguém, fala no time. Beleza? Então, basicamente, a gente consegue juntar todos esses pronomes indefinidos e colocar junto com várias outras palavras. Então, se a gente parar para analisar só isso aqui, olha quantas palavras a gente consegue criar só usando esses caras aqui. Então, provavelmente, vocês vão encontrar muitas desses pronomes indefinidos com essas palavras aqui nos textos. Então, você olhar para um somebody e um nobody, você precisa saber, beleza, everybody, o professor falou, juntando duas palavras, o nobody, anybody. Então, esse raciocínio na hora de ver e interpretar o texto, eu acho que é muito importante que vocês façam, tá? Outra informação importante que eu acho legal falar aqui pra vocês é que essas palavras se juntam, e se juntam de verdade. Então, fica assim, ó, everybody, someone, nothing, se tornam palavras juntas de verdade, tá? Elas vão simplesmente se juntar e você vai achar isso aqui no seu texto. Aí, quais dessas aqui que não se juntam, né? Quais dessas eu gosto sempre de falar? No one vai ser separado e no time vai ser separado. O resto, todas você vai escrever junto. Então, everybody, everyone, everything, everywhere, every time. Somebody, someone, something, somewhere, sometime. Anybody, anyone, anything, anywhere, anytime. E aí, nobody, aí no one, que daí vai ficar separadinho. Nothing, que vai juntar, nowhere, e no time.
Beleza? Tirando esses dois casos com o no, todas as outras ocorrências vão se juntar, se transformando em palavras novas. Beleza? Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês também sobre os pronomes indefinidos. Everybody. Outra coisa que é bastante importante e legal falar pra vocês. Toda vez que a gente tem uma construção com pronome indefinido, o verbo vai na terceira pessoa do singular, tá? Então quando eu quero falar todo mundo, alguém, algum, ninguém, qualquer coisa assim, sempre o verbo vai vir conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Então com pronomes indefinidos, o verbo conjugado como se estivesse na terceira pessoa. Everybody needs to work hard. Needs to work hard. I don't remember everything I need to buy. Eu já falo sobre as frases, vou passar tudo primeiro, depois a gente fala sobre. Can you give me some money? O N eu vou passar separado. I have no idea. Tá, coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Se vocês repararem sobre o uso das palavras... Opa! Se vocês repararem no uso dos pronomes, isso aqui é muito mais a ideia de sentido, de quando usar, de vocabulário, de tradução, do que de gramática, de quando pode usar, quando deve usar. Então eu coloquei aqui, everybody needs to work hard. Todo mundo, né, everybody, todas as pessoas, todo mundo needs to work hard. Todo mundo precisa trabalhar duro. I don't remember everything I need to buy. Eu não me lembro de tudo, everything, todas as coisas, de tudo que eu preciso comprar. Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água, né? De alguma água? Aqui a gente traduziria mais ou menos assim, tá? Você gostaria de um pouco de água? Ou então, can you give me some money? Você poderia me dar algum dinheiro, um pouco de dinheiro? Com no. I have no idea what is happening here. Eu não tenho ideia, né? No idea. I have no. Eu tenho zero de ideias, né? Nenhuma ideia do que está acontecendo aqui. E aí o N, ele tem um uso particular, tá? Quer dizer, não é que seja particular, mas ele pode aparecer de algumas formas, tá? Vamos lá. O N, quando ele tiver em perguntas, vou colocar aqui, ó, perguntas negativas e afirmativas, porque ele pode aparecer com sentidos diferentes. E é bom que vocês saibam. Quando ele tiver uma pergunta, ele vai ter o sentido de algum. Quando ele estiver na negativa, ele vai ter sentido de nenhum. E quando for uma afirmativa, vai ser qualquer. Vou colocar um exemplo de cada aqui para vocês. Do they have any children? We don't have
special equipment. Essa frase que eu queria colocar aqui embaixo. You can choose any place to camp. O N ele pode aparecer em diversas situações, tá? E não todas as vezes junto. Ele pode aparecer anybody, anyone, anything, mas o N ele tem essa característica de aparecer sozinho. E dependendo da forma como ele estiver sendo usado, ele vai ter um significado, tá? Não vai ser sempre a mesma tradução. Então, quando a gente tiver o N em interrogativos, ele vai significar algum. Então, do they have any children? Eles têm, do they have? Eles têm alguma criança, algum filho? Se for negativa, vai significar nenhum. Então, we don't have any special equipment. Nós não temos nenhum equipamento especial. Se for numa oração afirmativa, ele vai significar qualquer. Então, you can choose any place to camp. Então, você pode escolher qualquer lugar para acampar. Então, o N tem ainda essa característica de aparecer com alguns sentidos diferentes, dependendo de como ele aparecer na sua frase, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que isso aqui é mais do que suficiente para vocês desenrolarem aí nas traduções. Beleza? Não vem tão específico assim cobrando, mas é legal que vocês saibam a título de interpretação de texto. Beleza? Sim. Yes, ó. Aí sim. Então vamos falar então sobre os pronomes relativos. Estamos quase, ó. Falamos já sobre esse. Só faltam os pronomes relativos e os pronomes interrogativos. Beleza? E aí a gente finaliza. Então temos lá relative pronouns. Beleza? Dentro dos pronomes relativos eu vou colocar aqui which, that, o who, o whose e o whom. Tá? Esses aqui são os pronomes que a gente vai ver. São os que mais aparecem. Os que mais aparecem mais ainda são esses três aqui, tá? Eu falo esses dois aqui porque é importante vocês saberem que existe, mas o que mais aparece é o pronome relativo que, tá bom? Então, esses três caras aqui, como eu acabei de falar, eles significam o pronome relativo que. A única diferença que eles têm entre um e outro é que, por exemplo, conforme o que esse que estiver sendo relacionado, eu vou usar um ou o outro. Como assim, prof? Funciona assim, ó. O which, ele vai se referir a coisas. O who vai se referir a pessoas. E o that, ele vai poder ser tanto se referir a um ou a outro. Aí você vai falar assim, professor, então é fácil, é só usar o that pra tudo. E foda-se, é isso. Mas não é assim que vai cair na sua prova, né? Mas é importante que você saiba que o which, ele vai ser o que só se referindo a coisas, e o who vai ser o que só se referindo a pessoas. O that pode ser substituído pelo who? Pode. O that pode ser substituído pelo which? Pode. Desde que esse that se refira a pessoas. Desde que esse that se refira a coisas. Então, as provas geralmente pedem para substituir, vai dar de alternativa para você identificar qual desses caras você vai usar, e nunca vai vir o mais fácil, né? Se fosse para colocar o that, que é o mais fácil, não faz nem sentido tocar na prova. Beleza? Basicamente, o que geralmente aparece? Tem o that e pede para você substituir. Aí vai ter lá as opções. Aí você vai ter que olhar qual o referente desse pronome relativo para identificar qual desses dois caras é possível você substituir. Ou então vai dar esse cara e vai pedir se ele é relativo, se ele é demonstrativo, coisas assim. Geralmente é assim que cai na sua prova. Beleza? Já vou dar exemplo também.
Tá. O whose, ele vai ser o nosso cujo. E ele vai fazer o quê? Indicar posse. Aí você fala assim, professor, mas eu não sei usar o cujo nem em português, o que eu faço? Cara, aí a gente vai ter que dar um jeito, se benze, vamos se benzer junto, né? Porque o cujo, vai dizer que o cujo, vocês estudam cujo, né, na prova de português, né? É horrível, né? Até hoje eu não sei se cujos, cujas, eu nem sei, não existe, né? Cuja não existe, né? É só cujo, né? Ainda bem que eu dou aula de inglês. Cujos, né? Cujos não, né? Ainda bem que eu dou aula de inglês. Muito difícil. Brincadeira, vamos lá. Beleza, então o cujo, ele indica a posse. Aqui a gente vai ter o cujo ou cuja, tá? Independente do grau, se vai ser feminino ou masculino. E o whom vai ser que ou quem no sentido de objeto. O objeto. E ele geralmente vem acompanhado de preposição. Acompanhado de preposição. Tá? Ou seja, vai ser a quem, ao qual, aos quais e assim por diante. Beleza? Então esses aqui são os caras que a gente vai ver. A título de uso, o pronome relativo, você sabe que eles são utilizados para relacionar duas coisas. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Vou escrever aqui embaixo. De preposição. Acompanhado de preposição. Trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver mais especificamente como funciona cada um, tá? Vamos lá. The boy who is playing is country champion. Is country champion. Beleza. Vamos lá, vamos de um por um. Ó, o menino que tá vendo que tá se referindo a uma pessoa, a um ser humano, tá? O menino que está jogando é campeão nacional. Então, esse que está se referindo a o menino que está jogando é campeão nacional. The man who... Vou colocar um presente. The man who is hurt is my father. O homem que está machucado, está ferido, é meu pai. De novo, o who se referindo a um ser humano. Which the car which I like is very expensive. Então, o carro que eu gosto é caro. Então, óbvio que na sua prova não vai vir tão lindinha a frase assim para você identificar que, né, que vai ser um homem ou um objeto. Mas é mais ou menos essa a ideia. As duas ocorrências aqui eu vou traduzir como que, o que você precisa olhar qual é o referente. Se esse cara está se referindo ao man, ou a um ser humano, ou a um objeto. Aí a pergunta valendo R$1 milhão. Eu posso substituir o which pelo that? Sim. Sim. Posso substituir o who pelo that? E se por acaso eu tivesse aqui, ó, o that
E aí a sua prova estivesse falando assim, quais as alternativas poderia melhor substituir o pronome that? Aí vai estar lá, yourself, her, aí vai estar which, who, nananã, aí você vai ter que escolher. É assim que cai pra vocês, tá? Então é interessante que vocês olhem pro that e falem, ó, tá se referindo ao menino. Quando eu tô me referindo a uma pessoa, eu só posso usar o that ou o who. Se é uma questão de substituição, obviamente eu só vou poder usar o who, beleza? Para resolver a questão. Whom. Vou colocar mais uma com which, então, para vocês. Ó. The house which I bought ó, a casa que eu comprei é enorme. The house which I bought is huge. Esse aqui é o passado do verbo buy, tá? The house which I bought is huge. A casa que eu comprei é enorme. Beleza? Com o that eu não vou colocar exemplo porque ele serve tanto para um quanto para outro. A grande sacada aqui é você identificar a diferença entre o who e o which. Beleza? Whose the boy whose girlfriend disappeared is my friend. Comecei com os exemplos. My friend. Eu tô tentando. Beleza, ó. The boy whose girlfriend disappeared, tá? Então, ó, o menino cuja namorada desapareceu é meu amigo, tá? Então, o menino cuja namorada desapareceu, ou seja, a namorada dele que desapareceu. Então, esse pronome relativo tá ligando essas duas orações. Então, o menino cuja namorada desapareceu é meu amigo. Outro exemplo com cujo. This is the man whose car was stolen. Ó, este é o homem, this is the man, este é o homem cujo carro foi roubado. This is the man whose car was stolen. Então aqui da ideia de cujo, posse. Esse é o homem cujo carro, ou seja, o carro era dele. Então o carro dele foi roubado. Com o whom. Give this book to whom you want. Dê este livro a quem você quiser, tá? Sempre lembrando que o whose, ele vai ser que ou quem e geralmente vem acompanhado de uma preposição. Tá aqui, então, desse livro a quem você quiser. Vou colocar mais um de cujo, de whose, de whom, né, na verdade. The woman to whom I talked on the phone was nice to me. Então vamos lá. A mulher com quem
com quem falei ao telefone was nice to me. Foi legal comigo. Beleza? Então, esses são os usos, algumas das formas de usar os pronomes relativos do inglês. Pelo menos o que mais cai pra vocês, né? E o que mais cai, assim, disparado, são esses três caras aqui, tá? Que fazem função do quê? O whose aparece, o whom às vezes aparece, mas vale muito mais a pena para que vocês olhem para os relativos. E, por último, mas não menos importante, os pronomes interrogativos, que são os pronomes que são usados para fazer pergunta, né? Quem, quando, onde, por quê, como, são os W8 questions. E aí a gente finaliza a parte dos pronomes e podemos ir para os exercícios. Bora lá então. Nossa, acho que eu abri o negócio e meti o dedo na água com o pincel, tomou de tinta a água. Não é, professor, não? Tá, vamos lá. Interrogative pronouns. Beleza, pronomes interrogativos. Aqui a gente tem os W8 questions, né? Como eu já falei pra vocês, dependendo do edital, dependendo da questão, dependendo do enunciado, de várias possibilidades, ela pode aparecer com o nome W8 questions, ou então question words. Palavras de perguntas, né? Eu já vi no edital de formas diferentes, às vezes eu vejo no enunciado das questões cobrando uma dessas formas. Mas basicamente é ou pronome interrogativo, ou W8 question, ou question words. Beleza? E nós temos aqui então, começar pelo mais conhecido, assim, na primeira aula de inglês, o que você aprende é What's your name, né? Esse é o mais tradicional, acho que todo mundo já ouviu falar no What's your name? What's your name? Aí aqui é what's your name, né? What significa o que ou qual. E aqui eu já gosto de falar aí, logo em seguida do which, tá? Which significa o que ou qual. Só que temos uma diferença aqui no uso dos dois. Quando eu uso what, eu estou fazendo uma pergunta aberta. Tipo, what's your name? Tipo, qual que é o teu nome? Você pode me responder o que você quiser. Se eu pergunto qual de alguma outra coisa, por exemplo, qual cor você mais gosta? Eu estou delimitando a tua resposta. Eu estou definindo algumas características, um rol de possibilidades, você vai ter que me escolher. Então, quando eu falo what, eu estou falando de uma pergunta aberta. Pergunta aberta e aqui uma pergunta fechada. Vou colocar limitada, né? Não é fechada, vou colocar limitada. Que tem uma certa restrição. E os exemplos aqui, eu vou colocar esses mais tradicionais. What's your name? Eu trouxe vários exemplos, na verdade. Vou tentar usar um diferente. Sei lá. Essa aqui é boa. What do you like to do on your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu tô simplesmente, a pergunta é aberta, pode me responder qualquer coisa. Mas se eu quiser perguntar, fazer uma questão com which, por exemplo, which of those boys is your brother? Tá? Então olha a diferença. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu posso perguntar também o que ou qual daqueles meninos é o seu irmão. Tô delimitando. Eu poderia falar assim, o mesmo exemplo que eu falei, qual cor você mais gosta? Ou então, eu trouxe dois exemplos, ó.
Which, vou até colocar aqui, para ficar mais fácil. Which character... Oh, vou pagar... Which character... Caralho, eu tô errando toda hora essa coisa. É esse mesmo. Tava certo, né? Which character from the story do you prefer? Beleza? Então, funciona basicamente nesse estilo. Quando eu estou delimitando, limitando o hall de possibilidades de escolha, eu uso o which, porque ou qual. Quando eu tenho uma pergunta mais aberta, então, what do you like to do on your free time? What is your name? Sei lá, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai ter essa diferença então entre o what e o which. Continuando. Deu horário? Precisa parar? Hã? Deu horário? Pessoal, então vamos fazer assim, ainda bem que eu olhei aqui. Pessoal, vamos fazer assim, 15 minutinhos de intervalo, tomem um café, comam merenda e a gente já volta para finalizar aqui. Já vamos para os exercícios. 15 minutos! Não precisa pagar, tá?